Paulo era bem ousado, era todo macho nas cartas. Quando chegava lá, diante deles, Paulo era fraco, era humilde. E nesse tempo aqui, existia uma classe de pessoas, de filósofos, chamados de sofistas. E os sofistas, eles chegavam nas praças, né? Naquele tempo não tinha Netflix. A diversão do povo era ver debates nas praças. E chegavam lá os sofistas e eles começavam, por exemplo, a fazer um discurso acerca da eutanásia, né? De você poder matar alguém que está ali numa situação de dor e sofrimento muito grande. E eles começavam a fazer esse discurso e você começava a pensar, não, a eutanásia é errado. E aí depois eles viravam o discurso para o outro lado, aí você, não, é certo a eutanásia. Aí depois eles viravam um novo discurso para, sabe, eles tinham uma habilidade retórica muito boa. Eles conseguiam convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto praticamente. Mesmo que não fosse verdade aquilo. Só que eles colocavam de uma maneira tão eloquente que as pessoas ficavam maravilhadas. Eles guiavam as pessoas numa montanha-russa de emoções. Uma hora eles faziam o público inteiro rir. Na outra hora o público estava chorando. No final o público estava aplaudindo, maravilhado. Eram assim que os sofistas agiam. E aí não importava se aquilo que estavam defendendo era justo, era correto. O que importava era que convencesse. Então essa era um entretenimento das pessoas naquele tempo. E eles reclamavam que Paulo não era assim. Dizia que Paulo não tinha uma palavra forte, sabe? Que Paulo não argumentava assim tão bem quanto os sofistas. Você vai ver isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e 2. Você vai ver Paulo dizendo, olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque eles estavam achando que a retórica, a oratória era mais importante do que a cruz de Cristo. Achavam que a cruz de Cristo era algo muito simples, simplório demais. E aí você tinha que colocar argumentos magnificentes que impressionassem as pessoas. E Paulo diz, não. O que é impressionante mesmo, o que eu quero que vocês se impressionem é com a cruz. Não com a minha retórica, não com a minha oratória. E nesse tempo, o pessoal achava que a humildade não era uma virtude. Vocês viram aqui, quem não estava aqui sábado passado à tarde, pode conferir pela internet a excelente aula inaugural que o professor Bruno Ribeiro, né, professor doutor Bruno Ribeiro, deu aqui para a gente sobre vícios e virtudes interpretativas. Foi ótimo. Está disponível no canal do YouTube da Comunidade Novo Tempo. Lá, Bruno falou sobre vícios e virtudes. E a humildade é uma virtude interpretativa. Só que nesse tempo aqui, aquelas pessoas consideravam a humildade como um vício, não uma virtude. Era algo a ser evitado. Porque se você quer ser grande, você tinha que ser alguém com uma imponência, uma eloquência muito forte de deixar as pessoas boquiabertas. Então, Paulo diz, eu mesmo, Paulo, vos rogo. Era assim, Paulo dizendo, olha, eu mesmo que estou falando, certo? Apóstolo. Paulo nem andou com Jesus? Como é que Paulo é apóstolo? E aí eles iam minando, tentando minar a autoridade de Paulo. E Paulo poderia aqui dizer assim, eu, Paulo, apóstolo, e dar logo a carteirada, colocar logo a sua autoridade como apóstolo. Mas não. Ele disse, e eu mesmo, Paulo. Não Paulo, apóstolo. Paulo utilizou isso algumas vezes. Algumas vezes é importante você utilizar as suas credenciais. Porque as credenciais de Paulo estavam sendo contestadas para que fosse contestada a mensagem que Paulo pregava. Então, ele tinha que reafirmar suas credenciais. Mas nesse momento, Paulo não faz isso. Ele diz, eu mesmo, Paulo. Não é doutor Paulo. Paulo era um grande erudito, mas ele não era isso, sabe? Nesse momento, isso aqui não importava. Era eu mesmo, Paulo.
vos rogo. Paulo se coloca aqui como suplicante perante eles. Eu peço a vocês, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês. Pelo quê? Idade de Cristo. Paulo aqui, ele estava se colocando como humilde, como Jesus era. Mesmo que isso fosse contracultural. Mesmo que aquela cultura encarasse isso como algo indesejável. Ele se coloca como humilde, mas ele também não era besta, sabe? Ele percebia a ironia daquilo que aquelas pessoas estavam falando. E Paulo foi irônico aqui. Ele utilizou aqui pitadas de ironia bem claras, quando ele fala assim, eu, quando por carta, sou humilde, mas quando eu estou presente, eu sou ousado, né? Não é assim que vocês falam? Eu estou ligado que é assim que vocês falam de mim. Ou seja, Paulo deixou bem claro que ele sabia o que eles falavam, mas, mesmo assim, ele estava perante eles, suplicando, como um suplicante, um pedinte, dizendo, eu peço a vocês que reconsiderem esse proceder, não por causa da minha autoridade, mas por causa da humildade e mansidão de Cristo. E ele diz no verso 2, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de humano proceder. Ele diz, olha, eu peço a vocês de verdade, de coração, que eu não tenha que usar com vocês a dureza que vocês dizem que eu tenho em carta, que eu não tenho que usar isso pessoalmente. Estou pedindo a vocês, porque eu sei que tem alguns aí que dizem que eu tenho um mundano proceder, né, que nós andamos em disposições de mundano proceder. Aqui, provavelmente, não era que o pessoal estava falando que Paulo tinha vários pecados. Não, as pessoas não colocavam pecados sobre Paulo, dizendo, Paulo é um adúltero, Paulo... Não colocavam isso. É porque naquele tempo as pessoas valorizavam demais tanto a retórica, a oratória, quanto experiências espirituais fascinantes. Você vê isso no capítulo 12, que nós vamos estudar também nessa série. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, fala sobre, né, super apóstolos, né, pessoas que diziam ter experiências espirituais com Deus. Aí Paulo diz, tá, eu conheço um cara que ele foi levado até o 3º céu. Era Paulo mesmo, mas ele não fala que era ele. Ele diz, eu conheço um homem que foi levado até o 3º céu e viu coisas que não é lícito pronunciar. Então, Paulo diz, eu também tive experiências espirituais muito elevadas. Mas não é isso que eu valorizo. Paulo tinha condições de ter uma retórica impressionante. Paulo era um grande erudito. Mas não era isso que Paulo valorizava. Então, ele diz, vocês julgam como se nós tivéssemos um mundano proceder, não é porque Paulo tinha vários pecados assim que eles ficavam apontando, não era isso. Eles achavam que Paulo era rasteiro demais na sua oratória, rasteiro demais nas suas experiências espirituais. Sabe, Paulo, ele não ficava contando vários e vários milagres, várias e várias experiências extasiantes, arrebatadoras que ele tinha tido. Paulo diz, ele conta lá em 2 Coríntios 12, ele conta até meio, sabe, meio cabisbaixo, meio assim, não, teve um homem que teve experiência espiritual e tudo. Mas não era isso que era o importante. Então, ele diz, né, vocês acham que a gente é mundano porque era uma coisa muito, não tinha tantas coisas elevadas, tantas coisas espirituais altas e excelentes. E aí ele fala, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, Paulo diz, olha, nós estamos na carne, eu estou na carne, no sentido de que eu tenho uma carne que recobre meus ossos. Eu sou um ser humano. Mas nós
não andamos, não militamos segundo a carne. Não é o meu corpo físico quem dita quem eu sou. Não é isso. Porque as minhas armas não são armas desse mundo. Não é a retórica desse mundo, a sabedoria desse mundo, a inteligência desse mundo. Não. As minhas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, sabe esses sofismas que ficam aí admirando tanto? Então, as armas que são poderosas de verdade destroem fortalezas. Não são armas humanas, são armas espirituais que são poderosas em Deus para anular raciocínios falsos, como os sofismas. Verso 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitas pessoas acham que é sinal de maturidade você não se importar com falsas ideias. A pessoa pega e diz, não, eu não me importo com isso não. Não, tem um pessoal aí defendendo umas coisas aí, eu não penso assim como eles não, mas também deixa, né? Claro que tem coisas que são pequenas, tem divergências teológicas que são irrelevantes. Mas tem outras divergências que não são irrelevantes. Como eram as divergências com os sofistas, por exemplo, que relativizavam a verdade. Não importava se algo fosse verdadeiro ou não, importava se fosse convincente. Esse tipo de raciocínio não pode ser tolerado. Bruno também falou aqui, no sábado à tarde, com relação à verdade. Que existe verdades absolutas. Claro que isso não deve nos levar a ser pessoas que são tirânicas, que são totalitárias, que ficam lá. Não, você não pensa como eu, então você é um perdido. Não. Tenho que ter misericórdia e humildade, como Paulo tinha. Mas essa misericórdia, essa humildade, não significam que nós não vamos nos levantar. Veja, como ele diz aqui, no verso 5, contra toda altivez. As pessoas acham que relativismo é humildade, é maturidade. Paulo diz que relativismo, dizer, não, cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Paulo diz que isso é altivez, isso é arrogância. Porque nós aí achamos que nós temos uma verdade, o outro tem a dele, e a gente não pode interferir na verdade do outro. Só que tem categorias de pensamentos que prejudicam pessoas. Aí a gente não pode, tirar o corpo fora, dizer, não, eu não me envolvo com isso. Isso é covardia. Isso não é maturidade, isso não é humildade, isso é covardia. E Paulo diz que tem pensamentos que fazem com que a gente se afaste de Deus. Paulo diz que esses pensamentos se levantam contra o conhecimento de Deus e precisam ser destruídos. Não destruir as pessoas contra o conhecimento de Deus. É necessário maturidade para fazer isso, sem que você perca as pessoas. Sem que você se julgue como mais sábio do que as pessoas. Até a nossa irritação com a imaturidade do outro é também uma imaturidade. Então, nós temos que ter paciência com o processo que o outro está passando. Mas isso não significa que nós não vamos dizer, esse pensamento é falso. Essa ideia é errada. Essa ideia se levanta contra o conhecimento de Deus. Ideias relativistas são um bom exemplo disso que nós estamos falando. Isso é imaturidade. E aí, Paulo diz, verso 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Paulo diz, olha, se alguém diz aí que é de Cristo, nós somos também. Então Paulo
mesmo sendo humilde, apelando à humildade e mansidão de Cristo, Paulo não usava de falsa modéstia. Dizendo, eu não sei se eu sou bem de Cristo. Não, Paulo dizendo, nós somos de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Isso aqui que Paulo estava falando é porque ele estava lutando para a edificação dos coríntios, como ele fala no verso 8. Diz, olha, eu não me envergonho de falar sobre isso. Eu não me envergonho de falar quem eu sou em Cristo. Porque eu não faço isso para a destruição de vocês, né, como ele fala aqui, não para a destruição vossa, é para a edificação. As pessoas estavam querendo anular a autoridade de Paulo para anular a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo era a cruz de Cristo. Paulo não podia deixar que essas pessoas fizessem com que Paulo parasse de pregar a mensagem da cruz. Então, se isso envolvia ele reafirmar quem ele era, a sua autoridade, Paulo iria fazer isso. Não por causa dele mesmo, não porque era o seu nome que estava em jogo. Uma das características da maturidade é o perdão, sabe? Mas uma característica maior do que o perdão é não precisar perdoar. Como é que é isso? Você ser uma pessoa que não precisa, não se importa com as ofensas. Tem um músico cristão chamado Michael W. Smith, que ele falou numa entrevista o seguinte: eu decidi, mas eu decidi que eu vou lutar para ser alguém que não se sente ofendido. Porque o que o outro fala não está no meu controle. Mas o que eu sinto em relação ao que o outro fala, sim, está no meu controle. Então, mais do que você ser alguém perdoador, é muito importante, mas não é aqui o centro do texto que nós estamos utilizando, mas em vários outros textos vai falar sobre o perdão. A grande questão aqui era que Paulo não se ofendia quando a ofensa era contra ele. Você vê, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, que Paulo estava preso e tinha pessoas ali difamando Paulo. E aí Paulo diz, olha, eu sei que alguns estão aí pregando por inveja, por porfia, querendo causar opróbrio às minhas cadeias. Mas eu não me importo. Nem nunca me importarei. O que me importa é que o nome de Cristo esteja sendo pregado. Paulo fala isso logo no primeiro capítulo da sua carta, quando estava preso, que é chamado de Carta da Alegria. Por que Paulo podia ser tão alegre mesmo estando preso? Porque ele não vivia para a glória do seu próprio nome. Ele vivia para a glória de outro nome. Então, quando o nome dele era tentado colocar na lama, as pessoas tentavam sujar o nome de Paulo, Paulo continuava feliz. Porque o que importava para ele é que o nome de Cristo fosse honrado. Paulo só se levantava e só se defendia quando não era para defender a ele, mas quando defender o nome dele implicava em defender a mensagem que ele pregava, não em seu próprio nome, mas em nome. Então, Paulo aqui não se ofendia, Paulo era inofendível. Ele não precisava ficar perdoando o tempo todo. Perdoar é maturidade, mas ter que ficar perdoando o tempo todo significa imaturidade. Significa que nós estamos nos ofendendo com tanta facilidade que temos que ficar o tempo todo perdoando. Paulo não era assim. Ele diz, olha, se tiver que eu falar sobre como Cristo me chamou, eu não me envergonho disso, porque eu não faço isso para que vocês sejam destruídos, mas para que sejam edificados. Tem gente que tem vergonha de falar sobre os dons que Deus lhe deu, sobre o chamado que Deus lhe deu, com medo que os outros achem que isso é arrogância. Com medo dela não parecer humilde perante os outros. Mas isso em si mesmo é uma arrogância. Você está preocupado com a sua imagem. Não, porque eu não quero que os outros me vejam como orgulhoso, como arrogante. Então eu não vou falar isso. Só que tem gente que é tão humilde que nem com isso se importa. Claro que nunca se importar com o que os outros pensam também não é um sinal de humildade nem de maturidade. É de imaturidade.
Mas você só se importando o tempo todo com o que os outros pensam é também um tipo de imaturidade. Temos que viver de maneira equilibrada. Eu não vou ficar dando brecha para as pessoas falarem mal de mim, para fazer as pessoas ficarem falando, ó a crente, ó, e na crente, poxa, tu não é da igreja, não era? Não vou ficar dando brecha para isso. Esse negócio que eu tinha raiva, a pessoa não podia fazer nada. Quando eu era adolescente em casa, eu e minha irmã eram as únicas da igreja, né? Aí a pessoa não podia fazer nada que o povo dizia, crente, crente, né? Eita, crente. Eu ficava com a raiva, era imaturidade também. Tanto das pessoas que falavam isso, quanto minha. Porque a gente está nesse mundo, a gente é olhado pelas pessoas mesmo. As pessoas esperam de nós certas atitudes. E aí está o problema da expectativa. O pessoal em Corinto tinha expectativas com relação a Paulo. E ter expectativas não é errado. O problema é a nossa baixa tolerância à frustração quando nossas expectativas não são alcançadas. Porque a gente espera muitas coisas das pessoas. Isso é normal. Mas quando a gente não aceita a frustração de quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas, aí esse é o problema e isso é imaturidade. Eu tinha expectativas com relação ao meu esposo, de que ele iria entender o que eu estava falando do negócio lá de comprar tapioca. O negócio lá de fazer tapioca. Que ele ia entender isso e que ele não ia achar ruim isso. Como ele não entendeu, eu já fiquei com raiva. Percebe como a imaturidade se mostra de maneiras muito sutis quando você vai ver se está no meio de uma briga, totalmente evitável, se você fosse mais maduro. Paulo aqui não se ofendia com o que as pessoas falavam, mas ele temia que o nome de Cristo não fosse honrado, não fosse glorificado. E aí ele fazia a sua defesa. Verso 9. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Paulo diz, olha, eu não quero deixar vocês com medo. Eu não quero ficar intimidado. Não é meu propósito intimidar vocês. E a gente vê o contrário, né? Muitas vezes em muitos líderes hoje. Até não só líderes de igreja, mas chefes no trabalho, pais em casas. Qualquer pessoa que tenha uma função de autoridade, como muitas vezes essas pessoas querem intimidar os seus liderados. Paulo diz, olha, não é meu propósito intimidar vocês. Eu quero edificar vocês. Não deixá-los com medo e intimidados. Verso 10. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo diz, ele volta àquele assunto, né? O pessoal fala que é forte. E a palavra mas quando eu estou perante as pessoas dizem que a minha presença pessoal é fraca. E a minha palavra desprezível. Mas quando eu estou perante as pessoas, alguns aqui dizem que é porque dizem que a minha presença nenhum porte, nenhuma imposição assim na sua presença física. E a sua palavra desprezível, alguns dizem que é porque Paulo não era um bom orador. Assim mas, muito provavelmente, não era física. Era porque Paulo não era um bom orador. Assim, Paulo se apresentava humilde perante eles. Muito provavelmente não era física. E eles achavam isso uma fraqueza. Só que Paulo não se importava com o que eles achavam que era fraqueza. Muito provavelmente não era física. Eles achavam isso uma fraqueza. E então, ainda assim, ele reitera a sua humildade, mesmo sabendo que isso era mal visto pelas pessoas. A maturidade também se manifesta quando nós fazemos algo, não por causa das vaias que podemos receber, ou por causa dos aplausos que podemos receber, mas porque é o certo. Porque aquilo glorifica Cristo.
E aí você vai fazer algo simplesmente porque é o que Deus quer que você faça, não o que as pessoas querem que você faça. Isso também é maturidade. E então, ele fala no verso 11: considere o tal isto, que o que somos nas palavras por cartas, estando ausentes, também seremos em atos quando presentes. Paulo, ele fala, olha, eu sou o que eu sou. Eu não sou um nas cartas e outro presente. Não, algumas vezes é necessário agir com mais dureza. Mas eu sou um só. Paulo sabia quem ele era em Cristo. E isso fazia com que ele andasse de cabeça erguida, sabendo que ele estava cumprindo a vontade de Deus e não a vontade humana. E aqui, no verso 12, diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo diz: eu não quero ser insensato. Eu não quero ficar louvando o meu próprio nome. Não. E aí ele termina o capítulo, lá no verso 16 e 17 a 18, falando o seguinte: a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Quem que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, qual era a finalidade? Verso 16. Pregar o evangelho. Era essa a finalidade de Paulo. E Paulo não iria nem utilizar as glórias que teve, como ele fala aqui. Eu não quero me gloriar, por coisas realizadas em campo alheio, coisas que outros fizeram. E nem quero me gloriar naquilo que eu fiz. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, naquilo que o Senhor faz. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Um sinal de maturidade é você não ficar procurando elogios. É você não só não ficar procurando elogios, mas você não se auto-elogiar. Porque ele fala aqui que, na verdade, é bem-aventurado, é aprovado aquele que não louva a si mesmo, mas a quem o Senhor louva. Então a gente fica querendo, o tempo todo que as pessoas apreciem o que a gente faz. E se as pessoas não apreciam o que a gente faz, a gente fica muito magoado. E claro, como eu disse, criar expectativas não é errado. Às vezes a gente espera que as pessoas apreciem. Mas quando elas não apreciam, qual vai ser a nossa reação? Quando as pessoas aqui em Corinto não apreciaram o que Paulo fazia, qual foi a reação de Paulo? Foi se autoafirmar? Não. Foi afirmar o Evangelho, afirmar a Cristo. A maior característica de uma pessoa humilde e madura em Cristo é ela lutar para que o nome de Cristo seja famoso, para que o nome de Cristo seja exaltado e não o seu próprio nome. Quantas brigas, quantas discórdias poderiam ser evitadas quando a gente, em vez de pensar, eu não quero que o meu nome prevaleça, mas que o nome de Cristo prevaleça. Se na briga com o meu esposo, lá no caso da tapioca, eu tivesse pensado, não, mas isso é irrelevante. Isso é porque eu quero que a minha opinião prevaleça. Eu me irritei porque ele foi contra a minha opinião, mas isso é irrelevante. Isso não glorifica o nome de Cristo. E aí eu percebo que muitas vezes, a gente conversou sobre isso, parece que Satanás, ele tenta mais a gente quando a gente está pretendendo fazer algo muito bom, muito grande, assim, tipo a classe bíblica. E aí eu fiquei, meu Deus, eu estou me preparando para pregar no sábado sobre maturidade e olha como eu agi. Aí Satanás fez isso para tirar a gente de prumo e eu usei isso para que a gente possa ilustrar aqui. E, ou seja, Satanás
0, Cristo, 1, né? Ponto para Cristo. Porque eu fiquei relutando, sabe que eu conto isso? Mas as pessoas vão saber que eu sou imatura. Não importa. Eu tinha uma comunidade no Orkut que era exponho-me para exemplificar. E aí, quando eu quero dar um exemplo, será que só tem essa forma de eu dar esse exemplo? Deixa eu procurar outra coisa. Mas eu lutei essa semana numa ilustração para ilustrar esse negócio. Mas eu rodei. Eu decidi, eu perguntei a Giovanni pouco antes de vir para cá. Posso contar o caso das tapioca? Ele pode. Porque era eu relutando. Porque eu tinha medo que o meu nome ficasse... Não, as pessoas não vão achar que eu sou tão madura. Mas é justamente isso que é maturidade. Eu não estou querendo falar isso agora para... Olha como ela é madura. Não. É para que vocês entendam que Cristo é quem precisa ser glorificado. Não eu. Não o meu nome. E eu vou encerrar aqui lendo aquilo que é... Tem uma música de um autor chamado Marco Teles, que é Canção do Cristão Medieval. E os versos são muito bonitos. Ele fala assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Preciso Jesus, manso e humilde de coração. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. Que o Senhor nos livre da tentação de sermos estimados, de querermos que as pessoas nos consultem, querermos o tempo todo que as pessoas nos apreciem. Não há problema em criarmos essas expectativas. Mas e quando elas forem frustradas? Como nós vamos reagir? Apelando à humildade de Cristo ou apelando para que o nosso nome prevaleça? Que o Senhor nos ajude a buscarmos essa maturidade, de que o nosso nome morra com o nosso corpo e que o nome de Cristo prevaleça em tudo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é muito paciente para conosco. Quantas e quantas vezes, Pai, nós agimos de maneiras completamente infantis e imaturas. Quantas vezes, ó Pai, nós poderíamos estar muito melhor em nossos relacionamentos, em casa, na igreja, no trabalho, se nós fôssemos mais maduros. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos levantarmos contra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas a fazermos isso não usando armas humanas, sabedoria humana, mas usando o Teu Evangelho, Pai. O Teu Evangelho que nos mostra, que nos diz o tempo todo o quanto nós somos falhos, pecadores, imaturos. Mas o quanto Cristo é perfeito, justo. E o nosso exemplo de maturidade nos ajuda, Pai, a olharmos a humildade de Cristo. Mesmo que isso possa ser mal visto pelas pessoas, possa ser encarado como fraqueza. Mas, ó Pai, nós sabemos que a força nossa como cristãos é nos parecermos com Jesus. Mesmo que isso nos custe, Pai.
mesmo que isso custe nossa reputação, o nosso nome. Nos ajuda, Pai, a estarmos dispostos a pagar o preço para sermos mais semelhantes ao Teu Filho. Que esse preço, ó Pai, seja recompensado com morarmos eternamente com o nosso Senhor Jesus. Em nome dele. Amém.